Livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. A festa solene do Iau. Versículo 1. Depois falou Iau a Moisés, dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz eles, a solenidade do Iau que convocarei serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 5, versículo 15, está escrito lá assim. Versículo 15. E voltou Moisés, desceu do monte, com as duas tábuas do testemunho, na sua mão, a tábua escrita de ambas a bandas, de uma e de outra banda. Escrita estava: em livro de Salmo de número 81, verso 3. Está escrito assim. 81, verso 3. Contexto da palavra. O Eterno repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Verso 3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. O versículo 3 do capítulo 23 de Levítico. Contexto da palavra, o sábado. Versículo 3. 6 dias obra se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra farei. Sábado e Iau é em todas as vossas habitações. Versículo 4. Contexto da palavra, a Páscoa. Versículo 4. Estas são as solenidades que se invocarei. Estas são as solenidades do Iau, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. Versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Iau. No livro de Êxodo, capítulo 2, capítulo 12, versículo 6, está escrito lá assim. Guardarei este o 14º dia deste mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. O versículo 6 do capítulo 23 de Levítico. E aos 15 dias deste mês é a festa do asno, do Iau. 7 dias comereis asno. Versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra civil farei. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 16. Está escrito lá assim. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele.
senão o que cada alma houver de comer, e somente aprontarei para vós. Versículo 8 do capítulo 23 de Levítico. Mais 7 dias oferecerei oferta queimada ao Yahweh. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu para ele. Versículo 9. Contexto da palavra as primícias, versículo 9. E falou ao Yahweh a Moisés, dizendo: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, cegarde a sua cega. Então trarei o molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 16, está escrito lá assim. Contexto da palavra, as 3 festas. Versículo 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do trabalho que houver semeado no campo. A festa da colheita. A saída do ano, quando tiver colhido do campo o teu trabalho. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 16, está escrito lá assim. Capítulo 11, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são santos. O versículo 11 do capítulo 23 de Levítico. E ele moverá o molho perante o Yahweh, para que sejais aceito ao Yahweh. Seguinte, o dia do sábado, moverá o sacerdote. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 24, está escrito lá também assim. Versículo 29, versículo 24. Tudo porá nas mãos de Arão, nas mãos de seus filhos, como movimento moverá perante o Yahweh. O versículo 12 do capítulo 23 de Levítico. E no dia em que mover de molho, prepararei um cordeiro sem mancha de 1 ano e um holocausto ao Yahweh. Versículo 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, que é a farinha mais fina, amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Yahweh. A sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 14 e versículo 16, está escrito assim, capítulo 2, versículo 16, está escrito também assim: assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado, do seu azeite com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Yahweh. O versículo 14 do capítulo 23 de Levítico. E não comerei pão e nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxerdes as ofertas do vosso eterno. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações.
O versículo 14 do capítulo 23 de Levítico. Não comerei pão e nem trigo todo, nem espiga verde até aquele mesmo dia, em que trouxerdes as ofertas do vosso Ial em um estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta, movida 7 semanas inteiras serão. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22, ele está escrito lá assim: 34 e 22. Também guardará a festa da semana, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Versículo 16 do capítulo 23 de Levítico. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecerei nova oferta de manjar ao Eterno. No livro de Número, capítulo 28, versículo 26, está escrito assim: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes a oferta nova de manjares ao Eterno, segundo as vossas semanas, nenhuma obra civil farei. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, também está escrito lá assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar. Versículo 17 do capítulo 23 de Levítico. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha, serão levedados, e se considerarão as primícias são ao Eterno. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 29, está escrito lá também assim: vinte e 29. As tuas premissas e os teus licores não retardará, o primogênito de teus filhos me dará, diz o Eterno. O versículo 18 do capítulo 23 de Levítico. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem mancha de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros, um holocausto, serão ao Ial, com a sua oferta de manjar, as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Versículo 19. Também oferecerei um bode
para expiação do pecado, 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico e de paz. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 1, está escrito lá assim. Contexto da palavra, sacrifício de paz ou das graças, versículo 1. Se a sua oferta por sacrifício pacífica de paz se oferecer de gado macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Eterno. O versículo 20 do capítulo 23 de Levítico. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Eterno, com os 2 cordeiros, santidade, serão o Eterno para o sacerdote. Versículo. No livro de Número, capítulo 18, versículo 12, está lá escrito lá assim. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto de grão, as suas primícias que oferece, que derem ao Eterno, tem dado a ti. O versículo 21 do capítulo 23 de Levítico. E naquele mesmo dia apregoarei que tereis santa convocação. Nenhuma obra civil farei, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Versículo 22. E quando cegarde a cega das vossas terras, não acabará de cegar aos cantos do teu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixará. Eu sou o Eterno vosso Iau. Versículo 23. Falou o Eterno a Moisés dizendo, versículo 24. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. No livro de Levítico, capítulo 25, versículo 9, está escrito lá assim. Será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para ele, das ofertas queimadas ao Eterno, por estatuto perpétuo. O versículo 25 do capítulo 23 de Levítico. Nenhuma obra civil farei, mas oferecerei oferta queimada ao Eterno. Contexto da palavra. O dia da expiação. Versículo 26. Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo. Versículo 27. Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligirei as vossas almas, oferecerei oferta queimada ao Eterno. O versículo, no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 30, está escrito lá assim. Contexto da palavra, a festa anual das expiações. Versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar vós, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Eterno. O versículo 28 do capítulo 23 de Levítico.
Naquele mesmo dia nenhuma obra farei. Por quê? É o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o eterno vosso Yahweh. Versículo 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, palavra afligir que é jejuar, e será expulsado do seu povo. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 14. O macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será expulsada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Versículo 30 do capítulo 23 de Levítico. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma destruirei do meio do seu povo. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 3, está escrito também lá assim. Contexto da palavra, as penas de diversos crimes. Versículo 3. Eu porei a minha face contra esse homem, expulsarei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente ao Deus Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o seu santo nome, que é o Yahweh. O versículo 31 do capítulo 23 de Levítico. Nenhuma obra farei, é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Versículo 32. O sábado de descanso vosso será, então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde e outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Versículo 33. E falou ao Eterno a Moisés, dizendo, versículo 34. Fala os filhos de Israel, dizendo, a 15 dias deste mês, sétimo, será a festa do tabernáculo, ao Eterno por 7 dias. Versículo 35. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra civil farei. 7 dias oferecerei oferta queimada ao Eterno. Dia 8º terei santa convocação, oferecerei oferta queimada ao Eterno. Dia solene nenhuma obra civil farei. No livro do Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 2, lá está escrito assim. Contexto da palavra, a credulidade dos irmãos de Iauxa. Versículo 2. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. O versículo 35 do capítulo 23 de Levítico. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra civil farei. Versículo 36. 7 dias oferecerá oferta queimada ao Eterno. Ao dia 8º terei santa convocação, oferecerei oferta queimada ao Eterno, dia solene, e nenhuma obra civil farás. No livro de Número, capítulo 29, versículo 35, está escrito lá assim. No 8º dia terei dia de solenidade, nenhuma obra civil fareis.
No livro do Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37, lá está escrito assim: No último dia, o grande dia da festa, o Yahshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O versículo 37 do capítulo 23 de Levítico. Essas são as solenidades do Eterno, que apregoarei: santa convocação, queimado, holocausto, oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 2, está escrito lá assim: nem ao pobre oferecerá sua demanda. O versículo 38 do capítulo 23 de Levítico. Além do sábado do Eterno, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias, que darei ao Eterno. No livro de Números, capítulo 29, versículo 39, está escrito lá assim: Estas coisas farei ao Eterno nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas de paz. Versículo 39 do capítulo 23 de Levítico. Porém, aos 15 dias do mês, no sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrarei a festa do Iau por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, ao dia oitavo haverá descanso. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 16, está escrito lá assim: 23 e 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houver semeado no campo, a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver colhido o campo, o teu trabalho. Versículo 40 do capítulo 23 de Levítico. Ao primeiro dia tomarei para vós ramo de formosas árvores, ramo de palmeira, ramo de árvore espessas, salgueiro de ribeira, e vós alegrarei perante o Eterno vosso Iau por 7 dias. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 14, versículo 15. Na tua festa se alegrará tu e teus filhos, as tuas filhas, o teu servo, a tua serva, o levita e o estrangeiro, e o órfão, a viúva, que estão das tuas portas para dentro. Versículo 15. 7 dias celebrará a festa ao Eterno, teu Iau, no lugar que o Eterno escolher, porque o Eterno, teu Iau, te há de abençoar em todas as tuas colheitas, em todas as obras das tuas mãos, pelo que te alegrará certamente. Versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Eterno, o teu Iau, no lugar que escolher a festa dos pães, na festa das, porém,
não aparecerá vazio perante ao Eterno. Versículo 41 do capítulo 23 de Levítico. Celebrarei esta festa ao Eterno por 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, no mês 7 celebrareis. Versículo no livro de Número, capítulo 29, versículo 12, está escrito lá assim. O contexto da palavra: as ofertas nas festas solenes, versículo 12. Semelhantemente aos 15 dias deste mês, 7 mês, terei santa convocação, nenhuma obra civil farei, mas 7 dias celebrarei a festa do Eterno. Versículo 42 do capítulo 23 de Levítico. 7 dias habitarei debaixo de tenda, todos os naturais Israel habitarão em tenda. Este foi o livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 43, para terminar. Fica todos na